Opa. Caros brasileiros e brasileiras, nós somos a ISUPK, nós somos a Escola de Conhecimento Prático, a Escola Israelita de Conhecimento Prático Universal. Estamos formados desde 1969 para ensinar a verdade sobre a Bíblia. E ela diz que os israelitas são um povo negro, latino e nativo indígena. Estamos aqui agora para abordar o assunto de para quem Cristo realmente morreu. Para quem foi o sacrifício de Cristo? A Bíblia, as igrejas, elas ensinam que Cristo morreu para todo mundo. Que ele sacrificou para salvar o mundo, para todas as pessoas do mundo. Mas aqui a gente vê que a verdade da Bíblia, ela diz uma outra coisa. A verdade da Bíblia é uma outra história. Estamos aqui para contar essa história. Então, Officer Aban, se você puder ler, por favor, o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Claro, isso é o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21. E ela dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então aqui a gente vê no versículo, ela dará à luz a um filho, chamará seu nome de Jesus, que a gente no hebreu chama de Yahawashai, e ele salvará o seu povo. Todo mundo sabe que Cristo é judeu. As definições de judeu hoje em dia, elas são confundidas, porque é isso que o homem branco faz, ele confunde. Mas judeu é um povo negro. E aqui fala que Cristo ele não salvará o mundo. A Bíblia é específica em suas palavras. Ela não fala ele salvará todo mundo, ele salvará o povo. O Senhor, Jesus, ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Então ele veio para um povo específico e é o seu povo. É o povo de Judá, que faz parte das 12 tribos de Israel. Que é os latinos, os nativos, os indígenas, os negros americanos, os jamaicanos, os mexicanos, pessoal da Argentina original, colombianos, venezuelanos e os brasileiros. Nós somos o povo verdadeiro de Israel e é para nós que Cristo veio. Foi para nossos pecados que Cristo veio. Não para todos os povos, para o seu povo. Então, Oficial Aban, se você puder ir para agora o capítulo 10, versículo 5. Isso é o livro de Mateus, capítulo 10, versículo 5. Esses José e Jesus enviou, dando-lhes ordens, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e não entrais em nenhuma cidade samaritana. E aqui no versículo a gente vê que as ordens que Yahawashai, Cristo mandou, falando, não irei pelos caminhos dos gentios. Gentios, no hebraico, ele tem dois significados. Os israelitas, que nasceram fora da nação de Israel, e assim como nós aprenderam costumes portugueses, ingleses, e viviam uma outra cultura, uma outra realidade. Então a gente chama de gentios, e gentios os outros povos, os italianos, os irlandeses, os japoneses, os chineses. E aqui Cristo, a ordem de Cristo, o Salvador não irei pelos caminhos dos gentios, e não entrei em nenhuma cidade samaritana. Verso 6, por favor, Aban. Sim. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Cristo aqui, ele fez uma separação. Ele fez uma coisa falando que, tipo, a casa de Israel precisa vir primeiro. Se o Novo Testamento fosse para salvar todo mundo, qualquer pessoa, então por que ele manteria essa importância? Privilegiando a casa de Israel, priorizando a casa de Israel. Se fosse para todo mundo, ele ia em qualquer cidade. Vamos para a cidade mais perto, vamos falar com quem está mais perto. Se todo mundo virou Israel, se todo mundo virou povo escolhido de Deus, então ele faria com qualquer pessoa. Mas não, ele fala, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Cristo fez um ponto para especialmente ir primeiro aos israelitas, o povo escolhido do Altíssimo. Seja no Velho Testamento ou seja no Novo Testamento. É um povo escolhido. Agora, Aban, se pudermos ficar no mesmo livro, capítulo 15, versículo 24. Isso é o livro de Mateus, capítulo 15, versículo 24. Mas ele,
respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então antes Cristo estava dando uma ordem aos seus discípulos para não ir a nenhum lugar além das ovelhas perdidas de Israel. Aqui ele fala que ele mesmo, que a sua missão, o motivo do Altíssimo, o enviar ele aqui para se sacrificar, não foi para nada senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E você olha no mundo, quem está perdido hoje em dia? Quem está perdido hoje em dia são os negros, são os latinos, os venezuelanos, os chilenos, que estão, que antes do corona já estavam em crise. São os americanos que são assassinados, os negros, assassinados pela polícia a cada minuto. São pessoas que não conseguem ter seu negócio, ter sua terra. Então, essas são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Cristo veio apenas para o seu povo, para os negros, os latinos e os indígenas, que são exterminados e são presos em reservações, e essa é a vida deles. Mas Cristo, ele veio para trazer a mensagem para ele, para o seu povo, para a casa de Israel. Agora, oficial, vamos para o livro de João, capítulo 4, versículo 22. Sim. Esse é o livro de João, capítulo 4, versículo 22. Vós adorais o que não conheces. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Porque a salvação é dos judeus. Então, você vê, igreja católica, você vê igreja evangélica, fala que qualquer um pode entrar pelas portas e vamos receber de braços abertos, e você vai ter, todo o reino do céu, você vai ter todas as promessas de Abraão, as promessas para Isaac, as promessas para Jacó. Mas aqui fala que vós adorais o que não conheceis. Só porque é o que passa na TV, é o que todo mundo vai, você acredita como a verdade, aquilo que ensina em igrejas. Mas aqui fala que vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque é a palavra, sem interpretação, sem querer agradar todo mundo, sem querer que todo mundo participe para a gente ganhar o máximo de dinheiro possível e construir templos de Salomões. Não. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação é dos judeus. Isso é depois no Novo Testamento. Isso é no Novo Testamento, falando que a salvação é dos judeus. Então não é como se Israel fosse a nação escolhida no Velho Testamento e no Novo qualquer um pode ser a nação escolhida. Não. No Velho e no Novo, a salvação é dos judeus. Porque o europeu não precisa de salvação. Agora ele gostaria de um pouco de piedade. Mas ele não precisa de salvação. O chinês não precisa de salvação. O japonês não precisa de salvação. O árabe não precisa de salvação. São todos povos ricos. São todos povos com sua própria terra. São povos estruturados. Agora, quem não tem terra, quem não pode ter um negócio, quem não consegue ter um empréstimo num banco sem passar por 1000 coisas. A namorada esposa de Renan da Penha foi acusada de roubo por estar tirando grandes quantias de dinheiro do banco. Essa é o tipo de pessoa que precisa de salvação. Nós somos o tipo de povo que precisa de salvação. Os negros, latinos e indígenas, não os europeus. E é por isso que a salvação é dos judeus. E nós somos os verdadeiros judeus de acordo com a Bíblia. Por favor, Aban, o livro de Atos, no capítulo 5, versículo 30. Sim. Esse é o livro de Atos, capítulo 5, versículo 30. Que versículo? 30. 30, ok. Esse é o livro de Atos, capítulo 5, versículo, o verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vos matastes, pendurando ou no madeiro. O Deus de nossos pais. Então aqui normalmente a gente vê a Bíblia fazendo uma separação.
falando que não é o Pai de todo mundo, ou simplesmente Deus nosso. Não, é Deus dos nossos pais. O nosso não é o de vocês, o meu não é seu. Então, o Deus de nossos pais é o Deus dos pais dos israelitas. E aqui é o Deus que ressuscitou Jesus Cristo, Cristo Salvador de Hawashá, a qual vós matassem, porque é conhecimento que judeus entregaram Cristo. Da mesma forma que se eu chego com uma pessoa hoje, com uma pessoa negra, e fala, você é o povo de Israel, ele fala, não, todo mundo é povo de Israel. Então nós temos isso de querer negar a nossa verdadeira glória, a nossa verdadeira herança, para agradar, para ficar em conjunto com os brancos, para ficar conjunto com o nosso opressor. Que a gente acha que isso vai tornar a nossa vida mais fácil, mas não é. Que a gente vê o que fizeram com Cristo. Os negros, os latinos, os indígenas, que eram escravos dos romanos, que viviam sob os romanos, que cresceram com a cultura romana, eles viram seus líderes falar que Cristo era uma pessoa mau, que ameaçava o poder. Eles foram junto com os romanos e mataram e jogaram Cristo na árvore, na cruz. Verso 31, favor, Aban. Sim. Verso 31. Este Deus exaltou com a sua destra, para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel, e perdoar os pecados. Então aqui a gente vê mais uma vez, para dar arrependimento a Israel. Então quem tem o direito de salvação? Quem tem o direito de falar Deus me perdoe? Para quem Cristo veio? Para a gente poder voltar a Deus. Para dar arrependimento a Israel, a um povo. Israel, o perdão dos pecados. Israel. Então é para nós, negros, latinos e indígenas, que veio o perdão, que veio o sacrifício de Cristo. Que Deus o mandou para cá, para que nós possamos ser salvos dos pecados. Não os outros povos. Os outros povos, eles não tiveram as leis. As leis são nossas heranças. E nós saímos das leis. Então, nós precisamos do perdão. Agora, Aban, por favor, o livro de Romanos, capítulo 9, versículo 4. Isso é o livro de Romanos, capítulo 9, e verso 4. E são israelitas, aos quais pertence a adoção, e a glória, e os pactos, e a entrega da lei, e o serviço de Deus, e as promessas. Que são israelitas. De novo, o Novo Testamento. A palavra mais recente que a gente tem do Altíssimo. Falando que são israelitas aos quais pertencem a adoção. O que é adoção? É quando você não tem uma família, você não tem uma estrutura. E te pegam com carinho para te reestruturar, para te criar com amor, com carinho, com justiça. Então é para nós que pertence a adoção de Deus. E a glória, e os pactos, e a entrega da lei, porque a história da Bíblia é a nossa história. E o serviço de Deus. Porque quando o branco, quando o europeu, ele serve a Deus, quando ele é o encarregado de servir Deus, de representar Deus na terra, o que a gente tem? A gente tem abusos, tanto em forma de pedofilia, quanto em forma de exploração de dinheiro. Então, quando o europeu ele é o representante de Deus, as coisas não dão certo, porque nós somos as pessoas que devem representar Deus. Cristo, ele veio para nós. Deus deu a lei, através de Moisés, para nós, negros, latinos e indígenas, não para os outros povos. E as promessas? Então, a promessa do reino, a promessa de salvação, a promessa daquele paraíso que todo mundo imagina, é para nós usufruirmos. Tudo de acordo com a Bíblia é para nós, não para os outros povos. Verso 5, por favor, Aban. Sim. Dos quais são os pais, e dos quais, segundo a carne, veio Cristo, e sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. Dos quais são os pais, e dos quais, segundo a carne, ou seja, segundo a carne, aqueles são israelitas. Então não existe essa coisa de
eu virei israelita. Ah, eu conheci a Bíblia e agora eu sou parte de Israel, sou do povo escolhido de Deus. Não, porque é de acordo com a carne, de acordo com o sangue. É uma linhagem. Então, mesmo a gente falando que é para os negros, os latinos e indígenas, não importa a sua cor. A questão não é a cor da sua pele. Porque se seu pai foi negro e ele teve filho com uma branca, e você saiu com a pele clara, isso não quer dizer que você não é Israel, porque de acordo com a Bíblia, a semente do pai é o que determina a sua nação. E seu pai, descendente de negro, se você é descendente de negro, de latinos, indígenas, pela parte do seu pai e do pai do seu pai, então você é Israel de acordo com a carne. E de acordo com a carne veio Cristo, que é sobre todos nós. Bendito Deus bendito para sempre. Amém. Amém. Agora, Aban, mesmo livro, capítulo 11, versículo 26. Sim, esse é o livro de Romanos, capítulo 11, verso 26. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá Jesiel, o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Ou seja, todo Israel será salvo. Então, para todas aquelas pessoas que viveram as suas vidas sem saber dessa verdade, sem saber que a gente tem que seguir as leis da Bíblia, que a lei da Bíblia é pra gente, que Cristo veio pra gente e teve sua vida arruinada pelos mestres escravagistas, pelos opressores, todos eles serão salvos. Como está escrito, virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então todas essas coisas no mundo que destroem nós, as drogas, a prostituição, todos esses más costumes que a gente foi ensinado e empurrado, forçado a seguir, achando que essa é a vida para nós, isso tudo será desviado, porque virá de Jacó. E Jacó é o pai de Israel. Jacó é o pai dos negros, dos latinos, dos indígenas. Então tudo isso, todo esse mal viver vai ser tirado de nós, para que a gente possa acordar para um viver digno, separado, que Deus separou para a gente específico. O verdadeiro privilégio de ser filho de Deus. Agora, por favor, Aban, se pudermos ir para o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Sim. Esse é o livro de Jeremias, capítulo 31, verso 31. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Um novo pacto com a casa de Israel, com a casa de Judá, com as tribos. Então, o Novo Testamento, aqui a gente está no Velho Testamento, e Deus fala que ele vai fazer um Novo Testamento, não com o mundo inteiro, não com todas as nações, não com os europeus, não com os chineses, não com os japoneses, mas fará com a casa de Israel, os latinos e os indígenas, nós povos que naquela época éramos separados da casa de Judá, que são os negros, que são os jamaicanos. Então, no ponto nós somos separados, mas Deus sempre nos manteve como o povo escolhido. E o Novo Testamento, o Novo Pacto, é para nós, não para nenhum outro povo. Certo. Agora, verso 32, por favor. Sim. Não conforme o pacto que eu fiz com os seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles quebrarão meu pacto, embora eu os tenha desposado, diz o Senhor. Então, nós quebramos o pacto. Então, quem tem o direito de ter um novo pacto? Quem quebrou? Quem saiu do primeiro pacto? Quem tinha o primeiro pacto? Israel. Então, aqui se confirma novamente, falando que o Deus que nos tirou da terra do Egito, mesmo a gente quebrando o pacto dele, ele fez um novo pacto para a gente. Ele nos deu a piedade. Embora ele tenha desposado, embora ele tenha
cuidado da gente, embora ele tenha sido a pessoa mais cuidadosa e zelosa com a gente. Nós quebramos o pacto, e mesmo assim Deus oferece uma nova oportunidade. Verso 33, por favor, Aban. Sim. Porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel depois de aqueles dias. Diz o Senhor, eu colocarei minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações e serei o seu Deus. E ele será o meu povo. Então aqui, mais uma vez, depois de todos esses versículos, a gente vê que ele fará pacto com a casa de Israel. Não nenhum outro povo, não nenhuma outra nação, nem nenhuma descendência, não é o árabe, não é o europeu, não é o japonês, não é o chinês, é com Israel. Deus é um Deus para um povo, nós somos um povo exclusivo. As bênçãos, os pactos, é uma coisa exclusiva para nós, negros, latinos, indígenas. Ele colocava ali no nosso íntimo, escreverá nos nossos corações. O que isso quer dizer? Que isso, depois de um tempo, quando tudo for cumprido, a gente não vai precisar ficar ensinando essas coisas. A gente não vai ficar lembrando o povo negro, latino e indígena quem eles são. Eles já vão saber, nós já vamos saber. Assim como a gente sabe quando é o carnaval, o que fazer no carnaval, o que fazer no Natal, como que se celebra Natal, sem ser ensinado, sem ser isso direto, sem precisar ser estudado, nós vamos ter essa lei no nosso coração. Nós vamos ter a vontade de Deus no nosso íntimo. Nós vamos agradar o Senhor no nosso íntimo, porque vai ser o que a gente conhece desde criança, sabendo da nossa responsabilidade, mas sabendo da nossa bênção, de como nós somos um povo escolhido. E assim, Deus será o nosso povo e nós seremos o povo dele. E com isso eu gostaria de encerrar a classe, agradecer o oficial Aban por ler para mim. Deus abençoe. ISUPK.